Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também apresentou seus números referentes a 30 de setembro. Ainda não temos os números do balanço, agora do dia 31 de dezembro, cuja previsão está ali para o final do mês de fevereiro, no decorrer do mês de março, quando nós teremos as informações do fechamento do ano de 2024. Então, no momento, vamos trazer as últimas informações apresentadas pela companhia. E hoje nós vamos retratar aqui uma empresa que tem uma história maravilhosa, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, estamos falando aqui da IOSP Maxion SA, a IOSP que é sugerida aqui pelos nossos inscritos, pelo meu amigo Isaac Ramos Morel, a quem eu mando um grande abraço, agradeço imensamente a participação e a sugestão. Valeu, Isaac, um prazer poder lhe atender. Também quem acompanha de perto a IOSP Maxion é meu amigo José Carlos Giuliani, lá de São Paulo. Também muito obrigado por estar conosco nessa caminhada. E também meu amigo Clériston Cássio. Ô Clériston, é sempre uma honra ter você conosco aqui. Seja sempre bem-vindo. E caso vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão. Aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E quando nós falamos em conhecimentos aqui, deixa eu mandar um grande abraço lá para todo o pessoal da Gran Rio Consultoria, aqui da cidade de Curitiba, que tem uma penetração nacional justamente no auxílio na gestão das empresas ali, na questão da perenização, porque um dos grandes detalhes das empresas aqui é fazer com que as empresas se tornem perenes, que as empresas tenham uma vida extremamente longa. E aí, naturalmente, que a Gran Rio é uma parceira nesse sentido de auxiliar as empresas na parte de planejamento, na parte de estruturação, reestruturação das empresas, justamente para que elas possam ter essa vida longa, essa perenização, sempre de forma lucrativa. E o meu grande abraço aqui para o meu amigo Marcelo Lauer e também lá para o meu amigo Fábio Silbert e também João Carlos Musi, que fazem parte lá da equipe da Gran Rio. Um grande abraço para todos vocês. Bom, a IOSP Maxion, quando a gente fala de perenização, ela é um exemplo de perenização e é uma empresa que ela vai, vai inovando, né, ao longo do tempo, vai abrindo novos caminhos dentro da sua trajetória. Vejam só como que começa a história dessa empresa lá no ano de 1918. Quando vem aqui para o Brasil, o Gregório IOSP veio da Rússia e se estabeleceu aqui no Brasil. Isso lá em 1918, um pouquinho antes, vem aqui tentar a vida aqui no Brasil, lá no 1917, 1916, por aí. E aí o que acontece? Como ele, lá na Rússia, já trabalhava com madeira, ele vem aqui para o Brasil e no que ele vai trabalhar? Com madeira. E aí ele monta uma serraria, a Engenho d'Água. Então começa toda a trajetória do Gregório IOSP trabalhando com madeiras. Na sequência, em 1937, o seu filho, o Salomão IOSP, passa a trabalhar com o pai e vai ampliando a atividade da empresa justamente na comercialização de toras e de madeira, sempre voltado para madeira. Em 1938, transforma toda essa atividade numa empresa, que é a IOSP Irmãos e Filho. Em 1956, aí passa a trabalhar também com fruticultura, olha só, já vai diversificando, passa a trabalhar com fruticultura, com maçãs, pêssegos, ervilhas, e aí começa a trabalhar com as conservas através da marca Sagrisa. Em 1956, eles criam a Auto Agrícola, e aí a Auto Agrícola ela é voltada aqui dentro desse setor do agro, mas com a representação da Massey, lá no Rio Grande do Sul. E aí passa a vender tratores e máquinas agrícolas. Chegando em 1968, aí eles entram também no setor financeiro. Por quê? Para vender máquinas agrícolas precisava de financiamento, então eles montam ali o Banco IOSP de Investimentos, que seria justamente o braço financeiro da IOSP. Em 1978, adquire mais uma empresa, a Máquinas Agrícolas Ideal, que também voltaram ali para a produção não só do setor agrícola, mas também já colocando um pé no setor automotivo. Em 1979, olha só, começam a trabalhar, sabe com o quê? Com informática. Ó, estamos falando de 1979.
quando os computadores estavam praticamente chegando aqui no Brasil, e aí eles montam uma empresa fabricante de computadores, que era a Edisa. Para quem é lá da década de 80, 90, deve lembrar lá das máquinas Edisa. Bom, chegando já em 1982, fazem uma parceria com a Votorantim e aí eles criam a RioCel, voltada justamente para a produção de papel e celulose. Então veja que começa com madeira, vai para a fruticultura, vai para máquinas e implementos agrícolas, vai para o setor automotivo, vai para o setor financeiro, vai para o setor de informática e agora, na sequência, vai também para papel e celulose. Então veja a diversificação de atividades da IOSP ao longo da sua história. Em 1984, fazem o IPO. E aí, quando se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, continua o seu processo de evolução. E aí eles compram, já em 1990, a FNV, que é a Fábrica Nacional de Vagões, e aí começa a produzir agora vagões para o setor ferroviário. Em 1992, eles adquirem a Fumagalli produtora de rodas, aqui no Brasil também, uma produção de 30 mil rodas por mês. Em 1994, aí eles trocam o nome e passam a ser denominados como IOSP Maxion. Em 1997, passa a produzir também chassis para a General Motors. Já no ano de 2000, fazem ali uma parceria com a Amstel e passam a produzir vagões e componentes ferroviários, e aí adquirem também uma outra empresa em São Paulo, que era a Cobrasma, e aí a Cobrasma passa a fazer parte agora da IOSP Maxion. Em 2009, compra também a Fumagalli agora lá no México e passa a produzir rodas da Fumagalli no México. Em 2011, faz também mais uma aquisição da Argentina Montiche para a produção de longarinas e chassis para veículos leves. Já no ano de 2015, faz também uma outra parceria com a norte-americana Green Beer para a produção de vagões. Em 2018, monta uma fábrica, sabe onde? Na Índia. E aí passa a ter agora uma fábrica na Índia. Em 2021, monta mais uma fábrica agora na China, em parceria com a Dongfeng. Enfim, hoje a IOSP Maxion, com toda essa história, toda essa diversificação, hoje é uma das empresas aqui, referência dentro da nossa economia, por ser uma empresa que começa pequena, se expande e hoje ela tem uma penetração mundial. E para entender hoje como que está a situação da IOSP Maxion, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2024. Então, para conhecermos a IOSP Maxion, vamos aos números. Então aqui estamos com as informações da IOSP Maxion, trazendo aqui desde 2020 até o dia 30 de setembro de 2024, as últimas informações apresentadas pela companhia. E para podermos entender o que é a IOSP Maxion, então vamos pegar aqui dentro do balanço patrimonial, essa primeira parte aqui que se chama ativo. Quando pegamos o balanço, a primeira parte lá é ativo. O que é o ativo? Tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E nesse ano de 2020, o patrimônio total da IOSP era de 12 bilhões de reais. Aí quando nós olhamos aqui dentro do ativo, ele é separado em dois grupos, ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante é o capital de giro, os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio da empresa, e o não circulante são os recursos que não estão no giro, chamado também de capital fixo. E esse capital fixo é encabeçado aqui pelo imobilizado, entende-se como imobilizado todos os bens necessários ao funcionamento da empresa, porém de forma permanente. Máquinas, equipamentos, os barracões, a estrutura, enfim, de funcionamento. O intangível são os chamados bens de natureza incorpórea, aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor de mercado, como é o caso de software, de pesquisa, desenvolvimento, ágil nas aquisições e tudo mais. A parte de cima aqui, que é o capital de giro, no ano de 2020, ele fechou com 5 bilhões 161 milhões, o equivalente a 41,6% de todo o patrimônio. Nesse ano, a IOSP tinha em caixa 1 bilhão e 600 milhões de reais, 1 bilhão e 400 em contas a receber, 1 bilhão e 700 em estoques. E os outros créditos aqui, demais valores a receber de curto prazo, que não seja de clientes, mas principalmente temos aqui tributos a recuperar.
Já para o ano de 2021, a IOSP aumenta o seu tamanho, vai agora para 14 bilhões 519 milhões de reais, com aumento do capital de giro, que agora chega a 6 bilhões 847 milhões. Diminui aqui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 88, em contrapartida aumenta o contas a receber para 1 bilhão 731 e aumenta os estoques, que agora totalizam 3 bilhões 196 milhões de reais. Já no ano de 2022, a empresa agora atinge um total de 15 bilhões e 100. E o capital de giro continua subindo, chegando agora a 7 bilhões e 800, 2 bilhões e 200 em caixa, 2 bilhões e 53 em contas a receber e os estoques que reduzem um pouquinho, fechando com 2 bilhões e 702. No ano de 2023, a empresa encolhe um pouquinho, ela vem aqui para 14 bilhões e meio. Nesse encolhimento aqui, nós temos uma reduçãozinha aqui no ativo circulante, no capital de giro, que fecha com 7 bilhões 514, porém, um aumento no caixa, que agora totaliza 2 bilhões 962 de dinheiro em caixa, banco, aplicação financeira, enfim, todos os recursos disponíveis à empresa. Diminui o conto receber para 1 bilhão e 200 e diminui os estoques, que agora fecha com 2 bilhões e 300. 9 meses depois, agora em setembro, a empresa chega agora a 15 bilhões 308 milhões de patrimônio total, aqui praticamente mantendo uma estabilidade no capital de giro com 7 bilhões 400, diminuindo o caixa para 2 bilhões 300, aumenta o conto receber para 1 bilhão e 700 e aumenta os estoques com 2 bilhões 400. Então, quando olhamos só esse patrimônio aqui, vemos que a IOSP ela vem de 12 para 14, para 15, volta ali para 14,5, volta para os 15 bilhões, então ela vai crescendo gradativamente. E esse crescimento aqui, ele se dá aqui, ó, no capital de giro que de 5 vai para 6.800, 7.800, 7.500, mantém o 7.500, então vai também mantendo um crescimento gradual dentro do seu capital de giro, os recursos para ela poder se movimentar. Bom, quando olhamos todo esse volume de recursos, a pergunta é, da onde que vem tanto dinheiro? Todo o dinheiro nas empresas, ele vem de dois caminhos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o endividamento da IOSP lá em 2020, 8 bilhões 609 milhões, o equivalente a 69,4%. De tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 69,4%. No ano de 2021, a dívida chega agora a 10 bilhões e 100. Então, quando nós vemos esse crescimento aqui, percebemos que o crescimento se dá através de uma alavancagem financeira, o aumento do endividamento que chega a 10 bilhões e 100, 69,7%. Apesar do aumento nominal, mas o peso da dívida praticamente permanece aqui no 69%. Em 2022, a dívida chega agora a 10 bilhões e 900, com 71,7% do peso da dívida. Ela recua em 2023 para 10 bilhões 449, porém, apesar do recuo, permanece o peso da dívida em 71,9. E nesse ano de 2024 até setembro, fecha com uma dívida total de 10 bilhões e 700, com peso na dívida de 70%. Então vejo que a empresa ela mantém aqui uma estabilidade no endividamento, 69,4, 69,7, 71, 71, 70, praticamente vai mantendo a dívida dentro desse patamar aqui. Todos os recursos aplicados, naturalmente, são para gerar resultados. E os resultados gerados pela empresa são vistos aqui, ó, na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Em 2020, a empresa teve um faturamento de 8 bilhões e 760 milhões, e lembrando que o 2020 foi o ano da pandemia, e nesse ano ela fecha com prejuízo de 419 milhões. Então, lá em 2020, a IOSP acaba perdendo 419 milhões de reais no ano. Em 2021, quando a economia começou a dar novamente os passos pós-pandemia, aí o faturamento sai de 8 bilhões e 700 para 13 bilhões e 600. E aí a empresa volta a dar lucro com 626 milhões de lucro, revertendo o prejuízo do ano anterior. Em 2022, o faturamento continua subindo, chega agora a 16 bilhões e 947 milhões, com lucro de 404 milhões de reais. Em 2023, o faturamento recua para 14 bilhões e 955 e o lucro também acaba caindo, fechando apenas com 105 milhões de reais. Nesses 9 primeiros meses do ano, ela já acumula 11 bilhões e 400 de faturamento, nos dando uma projeção de faturamento superior a 15 bilhões para 2024 e um lucro até setembro de 282 milhões. E aí, por que a empresa volta a aumentar aqui o seu lucro? Em primeiro lugar, quando nós olhamos a DRE, nós vamos ver aqui que cada campo disso aqui, custo 89,9 e 88,3, diminuiu um pouquinho o custo de produção.
4,9 de despesa, 4,9 de despesa, manteve a despesa no mesmo patamar. 3,5% de despesa financeira cai para 2,7%. Então, ela reduz a despesa financeira, reduz o custo e, com isso, ela aumentou o lucro e aumentou a sua margem, que fechou em 2,5%. Olhando de perto a situação financeira, nesses números que eu trago para vocês, a liquidez geral, o que ela mede? Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente à sua dívida de curto, médio e longo prazo. E o índice ele sai com 0,67, vai para 0,76, 0,82, cai um pouquinho, 0,79 e se estabiliza em 0,78. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 78 centavos. Quer dizer, não tem recurso para fazer frente a toda a sua dívida, mas como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar esse indicador aqui, liquidez corrente, que ele sai aqui com 1,19, vai para 1,33, 1,65, 1,63 e fecha agora com 1,56 em setembro de 2024. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,56. Paga, sobra uma situação financeira bastante confortável da IOSP. O endividamento que vimos há pouco ali no balanço, está aqui ele através dos números, né, que sai com 69, 69, 71, 71 e volta para os 69, praticamente 70%, mantendo ali a mesma linha de endividamento ao longo do tempo, pelo menos mantendo uma estabilidade nesse endividamento. De tudo aquilo que ela tem no seu patrimônio, ela deve 70%. A margem líquida, que são os ganhos relacionados a tudo aquilo que a empresa gera de receita, no primeiro exercício, lá em 2020, todos esses indicadores são negativos aqui. Por quê? Em função desse prejuízo que nós vimos há pouco, né? Então, a partir do momento que a empresa começa e recomeça a dar lucro, ela passa a ter uma margem de 4,58, que cai para 2,38, cai para 0,71 e agora a empresa já reverte e já volta a ter uma margem aqui na faixa de 2,48%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido para a empresa 2,48%. A rentabilidade do ativo também, depois de ser negativa em 2020, passa a ser positiva com os lucros. 4,32, 2,66, cai para 0,73 e agora recupera novamente, fechando com 1,85. E o ganho dos acionistas, que é medido aqui pela rentabilidade do PL, também começa negativo lá em 2020, por causa do prejuízo, só que daí ele já é revertido em 2021, com os acionistas ganhando 14,25%. Em 2022, 9,42%. Em 2023, 2,59%. E esse ano os acionistas voltam já a ter um ganho mais significativo, 6,16% até setembro, projetando um ganho superior a 8% para 2024. Nesse quadro que eu trago para vocês, vejam lá, o VPA, valor patrimonial da ação. Quanto que vale uma ação da IOSP? R$ 26,94. É quanto ela vale em termos de patrimônio. Porém, para você comprar uma ação da IOSP, você vai pagar bem menos. Você vai pagar R$ 12,45, que é o valor de mercado dela no dia da gravação desse vídeo. Então, é uma empresa que ela é vendida abaixo daquilo que ela vale em termos de patrimônio. Então, ela tem o deságio, e o deságio é de 54%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,46. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,23, o que dá uma rentabilidade para o acionista, com base no valor de mercado, de 9,88%. Dividendos por ação, distribuído já em 2024 e parte do lucro de 2024 previsto para ser distribuído em 2025, chega a 59 centavos, o que dá um yield, um retorno de caixa de 4,74%. Relação preço/lucro 10,12. Isso quer dizer que os acionistas irão levar 10 anos e um pouquinho ali, 2 meses, para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa, em se mantendo a performance da empresa. Free float, 58,21% das ações circulam livremente no mercado. Até para termos uma ideia, nesse quadro aqui eu trago para vocês, olha só, quem são os principais acionistas da IOSP. Temos ali o Alaska Investimentos com 10,80%, tem lá a Volkin, que é uma administradora de recursos, mais um outro fundo de investimentos, e aí começa quem? Odan IOSP, Gustavo IOSP, Salomão IOSP, Débora IOSP, enfim, diversos familiares que possuem participação societária na empresa, e aí, consequentemente, o que nós temos girando livre no mercado, 58,21% das ações. E o tag along 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantida para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse gráfico aqui, vejam como que vem se comportando o valor das ações da IOSP.
lá desde 2020, comecinho de 2020, quando as ações estavam ali na faixa de 24, chegando até R$ 25. Vem a pandemia, aquela primeira queda ali que você vê, se chama pandemia. Aí a ação chegou ali praticamente a R$ 11. Aí sobe ainda em 2020, fica trafegando ali na faixa de 13, 12, R$ 14. Em 2021 ela já atinge ali um patamar um pouco maior, ali na faixa de R$ 17, não se sustenta, volta ali para os 11, 12, tem mais uma elevação ali chegando a R$ 17, cai novamente em 2023, e aí ela vai passando ali por algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre mantendo praticamente uma linha ali na faixa de 12, R$ 13. Tanto é que agora chega já em 2025, depois de uma pequena queda no final de 2024, ela volta a subir, chegando agora a R$ 12,45 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações de IOSP tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da IOSP Maxion SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, a IOSP Maxion SA, que vem lá do Rio Grande do Sul, falando em Rio Grande do Sul. Um grande abraço para todo mundo lá do Rio Grande do Sul, que sempre está acompanhando aqui o canal Celas Negras, participando junto conosco. É sempre bom ter vocês conosco nessa caminhada aqui. E também é sempre bom ter vocês conosco também no nosso curso, lá no dia 27 de janeiro. Anota aí na sua agenda, 27 de janeiro, das 19 às 22 horas, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanço para investimentos e introdução ao valuation. Então você vai aprender a analisar balanço, a interpretar os números e também já vai ter a base do que é o valuation, como que a gente determina o valor justo de uma empresa para saber se uma ação é barata ou cara num determinado momento. E tudo isso aí você vai aprender em 3 horas numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos, aqui um curso totalmente interativo, com apostila, com planilhas e naturalmente que a gente vai estar trocando informações aqui durante essas 3 horas aqui. Então não perca a oportunidade de aprender análise de balanço de uma forma rápida, simples, descomplicada, em apenas 3 horas. E ao vivo, juntos aqui, onde estaremos nessa sala de aula virtual. Para você aproveitar essa oportunidade, é muito simples. Manda uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela e eu já deixo a sua vaguinha reservada. Ali encaminho a ficha de inscrição e deixo a sua vaguinha reservada. E o valor do curso? Você não vai acreditar. Apenas R$50, apenas R$50 para aprender análise de balanço? Não perca essa oportunidade. Venha junto conosco, eu estarei esperando vocês lá no nosso curso, ao vivo, que estará sendo realizado no dia 27 de janeiro. Então não perca essa oportunidade aqui e aprendendo análise de balanço, você vai poder interpretar a situação econômica e financeira das empresas para poder escolher as melhores empresas na hora de fazer seus investimentos. Então, espero vocês dia 27 de janeiro. Dito isso, bons investimentos para vocês.